Oi, sou Paulo Marchetti, estou de volta com mais um conteúdo a respeito do jornalismo de entretenimento. E nesse vídeo eu vou falar sobre pauta e entrevista para várias situações, documentários, enfim, para reportagem, até para mídia impressa. Pauta e entrevista, ela interessa para qualquer formato, tanto escrito quanto em vídeo, enfim. Existem vários macetes, não é só fazer uma pauta e sair para a rua e abre a câmera ou liga o gravador e sai conversando e sai fazendo as perguntas e vamos ver no que dá. Tem toda uma estratégia, cada pessoa, cada profissional tem as suas dicas, suas sugestões, o seu modo de trabalhar uma entrevista. Eu tenho o meu. Eu já, desde que eu comecei em televisão, em 93, eu devo ter entrevistado, eu nunca contei, mas eu brinco dizendo que pelo menos, no mínimo, umas 500 pessoas. E eu já fiz, eu vou dar alguns exemplos aqui, eu já fiz documentário que eu entrevistei 20 pessoas, que eu entrevistei 15, que eu entrevistei 10, que eu entrevistei 25, e você vai juntando mais 5 aqui, mais 7 ali, mais 2 aqui, junta tudo isso em, sei lá, quase 40 anos, mais de 30 anos de televisão. Então, é um bom número de entrevistas. Fora as entrevistas que eu apenas fiz a direção, tem um apresentador, fiz muita entrevista no Fúria, no antigo Fúria Metal, da MTV, com o Gastão. O Gastão é um grande entrevistador, ele é um cara que sabe fazer boas pautas e o segredo está na pauta. Eu vou dividir aqui a tela com a apresentação para iniciar as dicas. E a primeira, antes de qualquer coisa, eu quero falar de transcrição. Sei que hoje tem aí inteligência artificial, tem aplicativos, um monte de recurso para você transcrever automaticamente uma entrevista, mas mesmo assim é bom, facilita, óbvio, esses aplicativos, tudo, mas isso não impede de você ter que passar um pente fino, olhar tudo, se está tudo certo, porque às vezes uma transcrição feita por um aplicativo, por uma máquina, ela pode, enfim, não entender certas gírias, certas palavras, pronúncia, então vem termos errados, palavras erradas, palavras aproximadas com a sonoridade, né? Então é necessário fazer uma revisão minuciosa, mesmo havendo você fazendo uma transcrição, enfim, automática, como eu falei, através de aplicativos e inteligência artificial. É muito diferente da linguagem falada para a linguagem escrita. Eu, quando faço transcrição, e faz tempo que eu não faço, mas todas as vezes que eu precisei fazer uma transcrição, eu primeiro faço a transcrição literal com todos os erros, deixo isso de base, mesmo com os erros, tudo, com os vícios de linguagem, tudo. Ponho eu escuto a entrevista e coloco a entrevista no papel do jeito que eu ouço, e a partir dessa base que eu guardo, esse material bruto, aí eu faço uma cópia de todo esse material bruto, aí sim, eu começo a limpar, começo a tirar, arrumar os erros e os ruídos, enfim, acertar a pontuação, esse tipo de coisa. É muito diferente a língua falada da língua escrita, como eu já falei. Eu tenho como experiência meu primeiro livro, o Diário da Turma, eu entrevistei 70 pessoas, transcrevi as 70 entrevistas. 60 dessas 70, 60 entraram no livro, mas eu transcrevi as 70 entrevistas, que deu mais ou menos 100 horas de transcrição. E eu transcrevi escutando. Eu gravei as entrevistas, estou falando de 98, 99, que foi o período que eu, 97, 98, 99, por aí, que eu fiz as entrevistas, eu fiz com um gravadorzinho pequenininho, aquelas fitas, as antigas fitas de secretária eletrônica, e na hora da transcrição eu também eu pegava a fita, colocava num gravadorzinho, não tinha fone, então eu tinha que escutar num volume que era meio baixo, e ficava
escutava e transcrevia. Fiquei meses, eu não lembro quanto tempo demorou para eu fazer essa transcrição de 100 horas de material, mais ou menos uns 4 meses, 5 meses. Como eu falei, primeiro todo o material bruto, para depois começar a lapidar essa a, a entrevista de acordo com o que eu quero. Tem que tomar cuidado, como eu botei aí no terceiro ponto, com gírias, com contrações, com vícios de linguagem, frases mal elaboradas, que isso acontece quando a gente está aqui falando na oralidade, passando alguma coisa, uma informação, enfim. Quando a gente está falando, acontecem erros de português normal. Isso eu já falei, inclusive, em vícios de linguagem. Eu mesmo que gosto de ler, que, enfim, sempre fico atento como diretor ao que é falado, tudo. Eu também erro aqui, também faço meus vícios de linguagem. Isso acontece. Mas, na transcrição, no momento que você acha uma frase mal elaborada, enfim, até a expressão corporal, eu coloquei a linguagem corporal, ela conta muito, porque muitas vezes uma resposta fica no papel, você coloca a resposta da pessoa e a resposta fica meio no ar, só que durante a resposta ela levantou uma sobrancelha, ela deu uma risadinha amarela, ela olhou para o lado, tem alguém na sala junto, ela olhou para a pessoa. Isso tudo conta na hora. Tanto que é normal ler em entrevistas e você vê ali, ler entre parênteses, depois de uma declaração de alguém, entre parênteses, risos, né? Que a pessoa riu, falou alguma coisa e riu, esse tipo de coisa. O bom entrevistador, ele fica de olho também na expressão corporal que é importante, dependendo até da entrevista, com quem for, o assunto, o tema, a editoria, conta muito mesmo a expressão corporal. O meu trabalho, voltando ao Diário da Turma, e para finalizar a transcrição, eu tive muito cuidado para não tirar nada de contexto, porque às vezes você tira uma vírgula, uma frase que você transcreve, num pequeno parágrafo que você faz a transcrição, e você tirar uma vírgula, mudar a pontuação, colocar aqui um ponto final que não era ponto final, ou colocar uma exclamação, enfim, isso pode mudar o contexto da frase. Então, por isso que eu demorei meses, porque eu precisei colocar no papel aquilo que foi dito, só que em alguns momentos eu não podia usar o termo exatamente porque era uma frase mal elaborada, ou, enfim, alguma coisa mal. Enfim, a pessoa se expressou mal e eu precisava encontrar a maneira correta de colocar no papel o que foi dito, mudando as palavras, porque eu precisei mudar as palavras, porém sem tirar o contexto, sem tirar a história, sem tirar o que a pessoa gostaria o que ela passou para mim na entrevista. Então, na transcrição é importante ter isso. E aí, qualquer dúvida, você tendo o material bruto, como eu falei, em mãos, qualquer dúvida ali, quando você já está montando a entrevista, já está tudo organizado, você tem alguma dúvida naquela fala, ou alguém que você vai entregar essa entrevista pergunta de alguma dúvida, tem alguma, enfim, precisa de alguma informação, você tem ali a entrevista base toda suja, toda, enfim, mas é o material bruto original. Então é muito importante você ficar com esse original na mão para qualquer coisa, até mesmo se alguém reclamar, pô, mas não foi isso que eu disse, não foi. Você tem o material ali transcrito, tá na tua mão, tá seguro. Perguntas extensas, eu coloquei esse ponto para falar aqui, porque hoje em dia é muito chato. Todo mundo quer opinar e todos os jornalistas querem opinar. Só que, sim, tem momentos para você opinar e tem momentos para você passar informação e ficar quieto. E não. Entrevista é uma delas. Se você vê, por exemplo, entrevista coletiva de esporte, de jogo de futebol, tudo no futebol, termina um jogo, meia hora depois tem entrevista coletiva com os principais personagens, o técnico, tudo. Você vê jornalistas ali falando, pergunta, não, porque eu vi o fulano, ele estava treinando
eu não sei, parecia que ele estava não sei o quê, que não sei. O cara contextualiza, o cara põe a opinião dele, a opinião do papagaio, a opinião do pai, do porteiro, do sorveteiro, e aí faz a pergunta para a pessoa entender. Não faça isso. Isso é uma coisa muito feia, isso é desnecessário. Uma pergunta, uma pauta bem feita, uma pauta bem estudada, ela te permite ser objetivo nas questões. E se você quer perguntar se deu certo construir o trilho do trem, não sei, o avião decolar, o que aconteceu, tudo, você vai direto na pergunta, não precisa falar, não, porque eu vi que ele chegou e o avião, porque a mala, porque o aeroporto, porque o trânsito. Não, vai direto na pergunta, porque eu quero saber por que não deu certo, por que você teve que cancelar enfim, voo. Vai direto. Qualquer coisa você põe, se você tem dúvida, você gostaria de contextualizar essa dúvida na pergunta, você faz um pouco mais de pergunta, mas não se estenda. Você pode perceber que todo o entrevistado, quando a pessoa começa, não, porque não sei o que, é aquela pergunta extensa, nossa, chata, que leva 1 minuto, uma pergunta que levaria 10 segundos para ser feita, a pessoa demora 1 minuto para receber o entrevistado olhando para cima, olhando para o lado, tomando água, tipo, vai, meu, pergunta, sabe? Fora que, se você está num sinal ao vivo, ou se você está numa situação de coletiva, por exemplo, que você tem que correr, porque tem os colegas que também querem perguntar, não vai ficar ali 3 horas fazendo uma única pergunta por causa do disco que foi lançado, ou por causa. Enfim, aí depende muito do assunto. Então, assim, evite perguntas extensas. E se for fazê-las, dependendo da situação, contextualize, fale, olha, eu preciso falar aqui um negócio tal, antes da pergunta, tá? Enfim, para o apresentador, para ajudar o apresentador, para ajudar quem está sendo entrevistado, óbvio, né? Porque realmente essa situação de perguntas extensas são chatas. E durante uma entrevista, na pauta, durante a pergunta, não é lugar para colocar opinião. Não mesmo. Você tem momentos certos para fazer isso. Então, evite. Faça a pergunta direta e reta. Como eu falei, uma pauta, quando está bem feita, ela permite que isso seja feito. Inclusive, está aqui na sequência, propositalmente, já botei a pauta, que primeiro, a pauta tem que ser muito bem estudada. Você faz a pesquisa, você vai entrevistar, sei, um biólogo que entende de baleias para conversar sobre as baleias que apareceram em Florianópolis, não sei, estou chutando aqui, pelo amor de Deus. Então, você vai, primeiro, vai pesquisar sobre o biólogo, com quem você vai entrevistar, você vai atrás de informações sobre ele na internet. Se você não acha, se é uma pessoa que não tem muita informação, então você pode fazer uma pré-entrevista, se for o caso, se você conseguir, ótima pré-entrevista. Se não, você vai pesquisar sobre o cara, você vai pesquisar sobre a baleia, você vai pesquisar sobre Florianópolis, você vai pesquisar sobre a praia onde, enfim, o lugar onde elas apareceram. Então você tem que, vou aproveitar para conversar com o pessoal da Marinha que estava lá, então, enfim, você tem que fazer pesquisa, levantar todo o contexto. Não é só fazer a pauta do biólogo que você vai conversar. Não, como eu falei, é todo o contexto, porque você pode, na pauta, você agrega outras situações. E na pesquisa, você pode descobrir coisas a respeito desse surgimento das baleias em Florianópolis e tal. Você pode achar outras ações parecidas que aconteceram há 50 anos atrás, ou você vai achar um texto sobre. Enfim, aí vai da tua pesquisa, da tua dedicação, mas é óbvio que você precisa entender toda a situação. Você vai conversar com o policial por causa do assalto que teve na casa ali, você vai conversar com o policial, você vai conversar com os moradores da casa, com gente da rua, enfim, você vai levantar informações sobre, não conversar, vai conversar com essas pessoas para levantar informação para poder falar com o guarda, caso a entrevista seja só o policial. Bom, mas aí, né, você não vai
tendo um monte de coisa acontecendo ao redor naquela situação, você não pode ignorar todo o contexto e ir só para o teu personagem. Não, então, assim, é pesquisa, é estudo, é imersão. Esses 3 pontos, na verdade, então, são uma coisa só, eu botei exatamente para reforçar. É paciência, eu já falei sobre pesquisa em um dos vídeos sobre escrita criativa, então é paciência, é calma, saber usar as ferramentas, onde ir, onde pesquisar, qual o lugar certo. Às vezes você não acha, como eu acabei de falar, você não acha a fonte, você não acha informação. Então, assim, pô, vou conversar com um biólogo, não estou achando nada, você pode falar com alguém de alguma universidade, não necessariamente a universidade que esse profissional trabalha, que esse profissional faz as pesquisas, mas você pode falar com outro biólogo, com outra universidade, enfim, aí vai de você, porque uma coisa importante é assim, quando você tem uma pauta estudada e o entrevistado vê que você estudou, que você conhece o assunto, é, é mais do que meio caminho andado para você ter uma boa entrevista, para você colher bons depoimentos. E essa pesquisa, esse estudo, essa imersão vai possibilitar você a ter uma boa estrutura, fazer uma pauta bem estruturada, e como eu falei sobre perguntas extensas, você vai conseguir fazer perguntas objetivas, porque você vai entender todo o contexto da situação e vai saber dividir as perguntas, vai saber dividir os temas, vai saber a hora de falar. Você põe as perguntas. Eu costumo fazer quando eu posso, claro, não é sempre, mas eu costumo fazer entre aspas, um esquenta. Eu não começo direto, e isso não é bom. Começar direto com a resposta que você quer receber, com a pergunta principal. Não, você vai um aquecimento, você pergunta, então, até chegar na pergunta que você quer, aí ela vai estar em terceiro, quarto, quinto, na tua pauta. Você chega até lá, você vai entendendo o entrevistado, o, vai entendendo a forma como ele fala, como ele se expressa, o quanto ele vai te entregar. Às vezes a pessoa é monossilábica, enfim. Isso eu vou falar daqui a pouco. Outra coisa, esse quinto ponto aí que eu coloquei, atenção na resposta. É muito importante, porque tem muita gente que faz entrevista, enquanto a pessoa responde o que você perguntou, você está ali na pauta. Não, tá, então a próxima pergunta eu vou fazer isso. Aí a pessoa ali te dando um monte de informação assim, riquíssima, que dá para estender a sua pauta, te dando informação que você não achou durante a pesquisa, tal. E você ali, não, porque então eu vou fazer essa. Não, presta atenção. Se você estudou bem, se você fez a imersão, se você pesquisou bem, teve a paciência, organizou, escreveu, tudo bonitinho, você vai ter a pauta na cabeça. Então, você vai ter tempo também de escutar a pessoa, escutar a resposta dela. Muitas vezes, mas muitas, quase 100%, posso dizer, das, de, dessas pautas que a gente faz e tudo, surgem informações novas durante essas entrevistas, que você pode, ou assim que essa informação nova vier, você já faz uma pergunta na sequência, assim que a pessoa acabar de responder aquela pergunta, você já pega essa informação nova, já faz, ou então você anota, deixa a entrevista rolar, a tua pauta, respeite a sua pauta, a sua estrutura. Terminada a sua pauta, você fala, eu quero retomar ali na segunda pergunta que você falou tal coisa na resposta, eu achei muito interessante, você pode discorrer um pouco mais sobre isso e tal. Então, assim, é respeitar a tua estrutura, inclusive, sabe? O que você fez, quando a gente faz todos esses pontos aí, esses 3 pontos, esses 4 pontos, é como estudar para uma prova, entendeu? Então você vai, se você estudou bem, se você se dedicou, você vai receber a prova, vai olhar para a prova e falar, pô, maravilha, vou fazer aqui tranquilamente, tá tudo tranquilo, a mesma coisa. E já aconteceu comigo, um exemplo que eu
que eu já dei em algum momento, não necessariamente nesses vídeos. Eu fui entrevistar quando eu fazia o programa Urbano no Multishow, isso em 2008, a primeira temporada. Eu fui entrevistar um André Matarazzo, que ele era secretário, subsecretário de alguma coisa aqui da prefeitura, e a gente chegou, a assessoria dele não pediu a pauta. Então a gente chegou lá e armei todo o set. Ele estava lá, ok, vamos começar a entrevista, mas ele falou: e a pauta? Eu não vi a pauta olhando para a assessoria dele. Cadê a pauta? Por que vocês não me mostraram a pauta? Eu peguei o papel e mostrei a pauta para ele. A pauta era sobre arte de rua enfim, o departamento que ele tomava conta, ele terceirizou a limpeza da cidade. Então tinha gente, limpeza dos muros e tal. Então tinha gente que estava apagando grafite e desenhos de pessoas, de artistas famosos, como os Gêmeos e outros artistas conhecidos. Estavam simplesmente apagando, porque não sabiam o valor daquilo, não sabiam, são rabisco e tal. Então ele sabia que ia vir pedrada para ele. Ele pegou a pauta, ele falou: "Não, vocês querem me ferrar e tal." Eu peguei a pauta de volta, eu falei: "Seu André, vamos fazer o seguinte." Eu amassei a pauta mesmo na frente dele, entreguei para alguém que estava ao meu lado, falei: "Vamos fazer sem pauta. O senhor já sabe qual é o assunto, então vamos aqui conversar." Pô, foi tudo bem e tal. Claro que ele já tinha se fechado, né, por causa da pauta, mas a conversa foi boa, a gente conseguiu o que a gente queria de depoimento dele, foi tudo em ordem e eu consegui, beleza, não foi uma pauta que eu fiz, veio da roteirista que morava no Rio, né. Claro que peguei a pauta, estudei tudo também, a pauta já feita, quando ela me mandou, a gente trocou uma ideia, tudo, e eu já estava fazendo também um episódio sobre isso, já tinha feito entrevista com outras pessoas, tudo, e então eu estava por dentro do assunto. Então deu para fazer uma entrevista bacana. Então isso pode acontecer também, assim, quando você tá bem preparado, ter o papel com as perguntas é o de menos, até porque você lançando as primeiras perguntas, como eu falei agora há pouco, com as respostas, as próprias respostas, elas vão alimentando a tua pauta ali no momento da entrevista. E você conquista o entrevistado pelo seu conhecimento. Quando isso acontecia muito na MTV, por exemplo, muito artista gringo vinha como acontece até hoje, óbvio, vem para São Paulo para tocar, fazer os shows e tudo, turnê, festival, enfim. E a gente, pô, entrevistou, no Fúria a gente entrevistei o Ozzy Osbourne, né, Angus Young, Ramones, Metallica. Putz, imagina os grandes nomes, Slayer, os grandes nomes do heavy metal. Fora, assim, Oasis, todo Blur, todos aqueles artistas de ponta dos anos 90, todos eles passaram pela MTV Brasil. E no caso do Fúria, que eu fazia com o Gastão, no caso do Massari, o próprio Edgar Piccoli, perdão, as pautas eram muito bem estudadas e nessa época não havia a internet. O que a gente tinha era um arquivo da própria MTV, com livros, com reportagens, fazia-se clipping, a gente tinha uma pasta lá com todas as matérias do Metallica que saíam no país, em todos os jornais e revistas. A gente tinha as revistas gringas, a gente tinha livro. Então, quando tinha uma entrevista muito importante, os VJs pegavam esse material, escolhiam, levavam para casa. O Gastão passava a noite estudando com 3, 4 livros abertos, mais a revista, mais não sei o quê, mais o material dele. Então, ele chegava, fazia. Muitas vezes a gente escutava de artista falando: pô, faz 2 anos que eu estou fazendo turnê pelo mundo, precisei vir aqui no final da turnê, passar pelo Brasil para eu fazer a minha melhor entrevista. Então, pô, a gente ficava feliz em escutar isso. Eu tive um colega, na MTV acontecia muito, era normal fazer entrevista, os produtores e diretores, como eu, fazer entrevista também, porque a gente não tinha o VJ, nós mesmos fazíamos a entrevista off-câmera. Teve um caso desse, que um colega
ele foi um diretor, ele foi entrevistar o Lou Reed, imagina, entrevistar o Lou Reed. Ele nervoso, fez uma bela pauta, fã de Lou Reed, músico, tudo. Ele também, além de trabalhar no audiovisual, tocava, tinha tudo do Lou Reed, então ele caprichou na pauta, tinha livros, biografias e tudo. E assim, quando muitas vezes que a gente ia fazer entrevista, já chegava para a gente, olha, tem 15 minutos, tem 10 minutos, isso é completamente normal. Então a gente já ia preparado, então se a gente tinha 15 minutos, já vinha com aquelas 5 perguntas que são fundamentais, as 3 perguntas que são fundamentais, e depois um resto de perguntas ali que dá para fazer, a gente continua. Essa do Lou Reed, quando terminou, deu 10 minutos, 15 minutos, o produtor do Lou Reed falou, olha, encerrou e tal. O próprio Lou Reed virou e falou, não, me dá mais um pouquinho que tá legal a entrevista. Então, pô, isso é muito, muito bacana quando isso acontece. Aconteceu com o Ramones, a última entrevista que a gente fez com o Ramones foi só com o Joey Ramone. A gente foi até a Olímpia, a antiga casa de shows aqui de São Paulo, e a gente eles estavam lá se preparando para a passagem de som, a gente foi para o camarim, botei o Joey e o Gastão no sofá, nos deram 15 minutos. Só que a entrevista estava rolando, estava um papo muito bom, muito agradável, e aí o produtor de externa, né, enfim, o empresário do Ramones, veio e falou, olha, a mesma coisa que aconteceu com o Lou Reed, olha, encerrou, o Joey Ramone virou e falou, não, me dá mais 15 minutos, porque tá legal aqui. Então a gente ganhou mais 15 minutos. Então isso acontece. Quando você tem um conhecimento do assunto, quando a pessoa vê que você tem um conhecimento do assunto, que você estudou, que você sabe detalhes e que você sabe coisas até que pouca gente sabe, isso desperta o interesse do próprio entrevistado, falar, pô, legal, vai ser um papo bacana. Então, assim, a pauta bem pesquisada, bem estudada e feita essa imersão, você vai conquistar o entrevistado fácil e vai fazer uma bela de uma entrevista. Outro ponto importante que eu botei aqui é deixar o ambiente a seu favor para a entrevista. Quebrar o gelo, mostrar conhecimento, como eu acabei de falar, ter uma boa linguagem corporal. Você não vai chegar lá com cara amarrada, de braço cruzado é horrível, sabe? Isso é uma coisa que você está fechado. Então você precisa ter também uma boa linguagem corporal, é, enfim, ter uma boa interação com a equipe da pessoa, quando tem lá o assistente, enfim, o produtor da pessoa, você tem que ser uma pessoa agradável, você tem que chegar com boa energia, com um rosto bom, animado, porque senão a entrevista já vai começar com o pé esquerdo e vai ser tudo para. E sendo assim, com cara amarrada, com bico, de mau humor e tal, é óbvio que a entrevista não vai dar certo. Então, é bom quebrar o gelo quando se tem um tempo para para fazer para fazer essa quebra de gelo. Pode ser tanto numa entrevista gravada em áudio ou uma entrevista em vídeo. Sempre tem aquele momento de botar o microfone, de se arrumar, se ajeitar e tal, aqueles 5 minutos. E nesses 5 minutos você pode trocar uma ideia com quem você vai entrevistar, já tirar algumas dúvidas que você possa ter na pauta. Às vezes você tirar essa dúvida, você já mostra para a pessoa que você está, opa, pessoa estudou, está sabendo, está aqui querendo tirar nenhuma dúvida. Será que a gente pode falar isso, para falar aquilo? E você já vem enfim, é, com boa energia para conversar com a pessoa. E nessa quebra de gelo você já mostra um pouco do teu conhecimento, como eu falei, às vezes de tirar a dúvida e ter essa interação. Então, você consegue, às vezes, como eu acabei de falar, às vezes a pessoa fala, você tem 20 minutos. Ok, vou usar aqui 5 desses 20 minutos para trocar uma ideia com a pessoa, para falar, olha, estou com dúvida, eu pesquisei sobre isso, mas não tenho certeza se a gente pode falar, o que você acha, tal. Não, claro, óbvio, não sabe. Então você conquista, mesmo de trocar uma ideia, amenidades. Eu, uma vez, quando eu fui entrevistar o Nando Reis e o Samuel Rosa, para o especial que eu fiz Skank Nando Reis, para o VH1,
tá disponível no YouTube, no meu próprio canal, tem lá o documentário e a apresentação. A gente já estava num ambiente bom, já estava descontraído, então vamos entrevistar. Eu comecei a conversar com eles, já com a câmera ligada, tudo, sobre futebol, porque é um assunto que eu gosto, é um assunto que o Samuel Rosa gosta, é um assunto que o Nando Reis gosta, é um assunto que os dois conversam, né? Eles fizeram uma partida de futebol, inclusive um dos grandes sucessos do Skank, é uma parceria dos dois. Então eu comecei falando de Cruzeiro, que é o time do Samuel, comecei falando de São Paulo, brinquei, falando, e aí, quando o Cruzeiro joga com São Paulo, e aí, quem que liga para quem e tal. Então, já quebrei o gelo ali um pouquinho, e aí fui entrando devagarinho, quando a gente viu, já tava na entrevista, indo de forma natural. Então, assim, é sempre bom você não só mostrar o conhecimento na volta, mas, como eu falei, repetindo para terminar esse tópico, ter uma boa relação, tá aberto, sorrisão, legal, pô, tô feliz que eu tô aqui, que eu vou te entrevistar, pô, muito obrigado pelo seu tempo, ser simpático, tudo isso aí conta para um bom ambiente, também é meio caminho andado para uma boa entrevista. E a entrevista, ela é uma via de duas mãos, não tem como fugir disso. E muitas vezes você pega pessoas tímidas e monossilábicas que falam só sim, desse jeito, ou responde só com uma frase. E aí, como que foi o jogo? O que que você achou e tal? Não, foi bom, jogamos bem e tal, fizemos o gol e pelo menos ganhamos e tá tudo bem. Então, não, discorre mais um pouco, né? Já aconteceu isso recentemente, eu fiz o documentário da Sally Selma, uma dupla caipira veterana já, e fui entrevistar uma pessoa que eu não quero falar o nome, e era assim, era monossilábico, era um pego. Eu fui para fazer 40 minutos de entrevista com a pessoa, preparado para pelo menos 40 minutos de entrevista. A entrevista, com o bate-papo, tudo, deu 18 minutos, de tão seca que a minha sorte é que faz parte de um documentário, então tinha outros depoimentos que iam casar e tal. Então, dei sorte. E quando isso acontece, da pessoa ser tímida, da pessoa ser monossilábica, da pessoa às vezes estar nervosa, você pode ser que se entreviste uma pessoa que nunca deu entrevista na rua, se é uma reportagem de algo factual que aconteceu na rua, que aconteceu na empresa, que aconteceu no aeroporto, sei lá onde, e você vai pegar as pessoas ali para entrevistar. Tem gente que fica que trava, tá? Então vai de você também ajudar essa pessoa a desenvolver a fala dela. Quando isso acontece comigo, essa coisa do monossilábico, do tímido, eu troco a forma de perguntar, a pergunta, eu faço de novo a pergunta, mas de um outro jeito. Aí sim eu ponho um pouquinho de contexto para poder transformar, às vezes, a entrevista em uma conversa, parecer mais. Isso também ajuda, para não ficar aquela hora, né? Aí a pessoa responde. Aí a pessoa responde. Não, de repente você consegue transformar aquela entrevista num bate-papo. Tem um documentário que eu fiz também, muito simples, muito só que rico em texto, que tá no YouTube também, fiz para a TV Câmara, em São Paulo, chama Joelma, A Voz dos Heróis. Eu entrevistei 10 bombeiros que trabalharam no Joelma, em 74, 74. E foi quase um bate-papo. Então, assim, eles estavam muito. Fora que eles, putz, são esses 10 bombeiros, são, nossa, que pessoas incríveis, assim, iluminadas. E foi um grande bate-papo, e isso acontece muito nas minhas entrevistas. Eu transformo a entrevista quando eu preciso disso, em bate-papo, porque eu deixo a pessoa mais à vontade, um português mais coloquial, fica mais. Vem informações mais às vezes informações exclusivas. Eu falei agora do Nando Reis e do Samuel Rosa. Nesse especial que eu fiz, foi a primeira vez que o Nando Reis falou que ele escreveu Resposta, que também é uma música que é parceria do Samuel com o Nando Reis. Foi a primeira vez que ele falou para a mídia. Isso foi em 2000, e esse especial foi em 2009, se não me engano. Foi a primeira vez que ele falou que ele escreveu Resposta
para Marisa Monte, que é ex-namorada dele, no fim da relação deles. O Samuel Rosa até olha para ele assim, ah, é? Nem ele sabia, o Samuel Rosa. Então, assim, nesse ambiente descontraído, nesse papo, nessa imersão, tudo isso que eu falei, eu consegui boas, boas informações, tanto do Skank quanto do Nando Reis, enfim, dos bombeiros, do Joelma, consegui boas informações, histórias que eles ainda não tinham contado, apesar de quase 50 anos da tragédia, tinham colocações ali que eles nunca tinham feito, em qualquer outra reportagem que eles participaram, porque imagina esses bombeiros, nesses 50 anos da tragédia, quantas entrevistas eles não deram para televisão, para jornal, para rádio, para reportagem especial, enfim. E eu consegui tirar deles boas entrevistas. Uma coisa que também acontece, lembrei, por favor ter falado isso, tem gente que já aconteceu muitas vezes, assim, você vai entrevistar pessoas que já foram entrevistadas milhões, que nem um Ozzy Osbourne, por exemplo, um Caetano Veloso, essas pessoas, imagina quantas entrevistas essas pessoas já fizeram na vida. Então, tem gente que já tem vício de responder aquilo daquela forma, passar aquela informação, se você pergunta daquele disco, ele já tem a resposta pronta sobre aquele disco, se pergunta do avião, se pergunta, enfim, da televisão, do programa, já tem mais ou menos a resposta pronta. Então, vai de você também, com uma boa pauta, saber fugir. Já aconteceu muito isso, de eu ter que vou entrevistar tal pessoa, hoje em dia, ainda mais com o YouTube, vou atrás de outras entrevistas da pessoa, entrevista escrita, entrevista em vídeo, entrevista de qualquer jeito, vou atrás para escutar a entrevista e percebo muito que principalmente essas pessoas, né, esses artistas já veteranos, eles já têm respostas, entre aspas, respostas prontas. Então, também, isso às vezes dificulta você querer buscar outras informações além daquelas todas. Então, isso para mim eu pego como desafio na hora da entrevista. Vamos entrevistar, vou ter que falar do disco do Panis et Circenses, vou ter que falar do disco dos Secos e Molhados. Pô, quantas vezes o cara não falou desse disco, quantas vezes o cara não falou desse jogo, quantas vezes o cara não falou dessa corrida, ou sei lá, de qualquer outra coisa. Então, vai de quem entrevista saber buscar um outro ponto de vista, ou até mesmo aquela resposta, mas de um modo diferente, às vezes vir com uma informação nova. E isso, para mim, por exemplo, eu acho sensacional. Assim, para mim, é uma conquista, mas eu comemoro sozinho comigo mesmo, porque é uma conquista minha de conseguir uma informação nova, de conseguir, enfim, respostas que nunca foram dadas em, em outras entrevistas. Isso realmente que nem ganhar troféu. A pré-entrevista, ela é muito boa, nem sempre, nem sempre ela é possível fazer, mas ela ajuda muito, principalmente quando você trabalha em talk show e outros programas diários, assim, programas de grade, né? Eu, em documentário, quase nunca consigo fazer uma pré-entrevista. Eu vou já, eu faço a imersão, eu faço a minha pauta, tudo, o estudo todo que eu falei aqui, e vou com a pauta. E aí eu tento tirar alguma informação a mais nesse momento como eu disse, de deixar um ambiente bom, tal. Se me permite, se a situação me permite, eu converso com a pessoa pouco antes, tento tirar alguma informação. Às vezes você busca uma informação, né, durante a produção da pauta, a elaboração da pauta, você não acha aquela informação, dá para tirar ali na hora, assim, não, olha, não consegui, eu vi que você uma vez foi tomar sorvete com o seu vizinho, mas eu não achei muito essa informação, qual foi o sorvete, qual foi a sorveteria, que horas eram, tal. Você consegue tirar ali alguma coisa para complementar uma pergunta, para complementar alguma coisa. E como você fez essa pergunta off entrevista, né, antes da entrevista,
O entrevistado ele já vai saber, na hora que chegar essa pergunta, o que você quer que ele fale. Isso ajuda muito. A pré-entrevista ajuda a você a contextualizar, a passar para quem você vai entrevistar, a contextualização toda, por que ele vai entrevistar, por que você quer aquela entrevista, quais as, as, as informações que você precisa dele. E é isso, é para contextualizar, é para tirar dúvida, é o momento de você errar a informação. Eu fiz um programa que nunca foi ao ar, mas eu fiz uma temporada de um programa que a pauta era um programa para o universo LGBT, e eu conversei com muitas pessoas, com trans, com, enfim, com todas as pessoas imagináveis dentro desse universo. E quando a produção me passava a pessoa para eu fazer a pré-entrevista, e eu já perguntava, eu falei, como que eu te chamo, como que eu me, né, como que você quer ser chamado e tal. Então, eu já tirava todas essas dúvidas para depois não ficar feio, eu não falar coisa errada, ou, enfim, essa coisa de pronome hoje, que está muito. É, para você não errar. Então, a pré-entrevista é o momento em que você tem que ser honesto com a pessoa. Estou aqui montando, estou com a dúvida nisso, você pode me informar aquilo. E aí você direciona os temas, e na pré-entrevista você descobre o melhor caminho. Você vai descobrir exatamente o que eu acabei de falar. Se a pessoa é monossilábica, se ela fala demais, pelo contrário, né, fala muito. Então, você já na pré-entrevista fala, olha, a gente vai ter meia hora de entrevista, essa pergunta aqui, eu vou ter 2 minutos, e dessa meia hora de entrevista, a gente vai usar 5 minutos, porque você sabe como que é televisão, você sabe como que é rádio, todas essas informações ajudam na hora de fazer a entrevista. Até porque sinceridade de uma faz parte do contexto de uma boa entrevista. Então, essa pré-entrevista é para isso, é para realmente você vir com informações que você tem dúvidas se são verdadeiras, se estão corretas ou não, de perguntar, de tirar, não, então tá isso, alguma coisa que você não queira falar, alguma coisa que você queira falar, algum assunto, alguma pessoa que você não quer citar, enfim, a pré-entrevista é um primeiro contato seu com a pessoa, e exatamente você dá essa lapidada. E quando termina a pré-entrevista, que você vai montar a pauta, a pessoa do outro lado, que vai ser entrevistada, ela também já sabe, opa, então tá, então é isso que eles vão querer, é esse contexto, é essa história, ok, a pessoa já chega para a gravação, já chega para, enfim, para a produção, já preparada, de acordo com a pré-entrevista. Então, ela é importante. Quando possível fazer, ela é importante. E mesmo assim, volto a dizer, antes de começar a entrevista, quando você já estiver com o personagem ali ao seu lado, se possível, faça uma pré-entrevista que seja de 5 minutos, de 3 minutos. É que nem eu falo de pré-produção. Pré-produção, se você tiver uma semana de pré-produção, é melhor do que não ter. 3 dias de pré-produção é melhor do que não ter. Então, assim, 2 minutos de uma conversa rápida para bater uma pauta, tirar uma dúvida, não sei o quê, é melhor que nada. 2 minutinhos, 1 minutinho, sabe? Então, a pré-entrevista, ela vai te mostrar os caminhos, o que é certo, o que é errado, e o que o entrevistado vai permitir que você faça, que você pergunte. E a postura profissional, isso é fato, isso é muito importante. Como eu falei, primeiro é a postura, assim, se você ter uma boa energia, sorrisão na cara, feliz, pô, vou te entrevistar, bacana, né? Isso você já conquista. E a postura profissional, porque você representa uma empresa, você representa aquele projeto, aquele reality show, aquele documentário. Então, é o primeiro contato da pessoa, do personagem, com o projeto, com a empresa ou com o programa, é você. Então, você não pode chegar lá de mal-humorado, você não pode chegar lá de cara fechada, como eu já falei, né, uma linguagem corporal ruim, sabe? Como não vê aquela.
aquela nuvenzinha preta em cima. Não, isso aí vai atrapalhar todos os seus planos para uma boa entrevista. Então, a postura profissional, a simpatia, a cordialidade, a educação, obrigado, bom dia, boa tarde, com licença, quer uma água, quer o banheiro, é, vamos desligar o telefone, vamos botar em modo avião, sabe? Tudo isso aí conta, pequenos detalhes contam muito, até mesmo quando o entrevistado é um veterano, conta bastante. E como eu falei, você representa a empresa, o projeto. Não é o Paulo que está ali fazendo entrevista com a pessoa, não, é o documentário, é o responsável pelo documentário, é o profissional daquela empresa que, que vem. Primeira coisa, porque às vezes a pessoa não sabe nem teu nome, não sabe nem quem você é, mas sabe que você é da Globo, que você é da produtora X, né? Sabe que você que está conduzindo ali, ajudando no documentário tal, no programa Y. Então, é muito importante você ter essa postura profissional correta e ser simpático e cordial com todo mundo, porque aí, é como eu falei, é, isso tudo deixa a energia do ambiente a seu favor. E é uma postura firme. Você não pode titubear quando você vai fazer uma entrevista, não sei o quê, sentir medo. Não, você tem que se impor. Você estudou, você se preparou, você conhece bem aquelas informações, então você pode estar firme, firme e forte, que nem você pegar um veterano de palco, botar ele lá no palco para tocar violão com uma galera, pô, o cara vai pegar o violão, vai tocar numa boa. Você vai pegar o Ronaldo, vai jogar uma bola ali, o Ronaldo vai pegar e vai entrar em campo e vai assustar todo mundo, né? Então é mais ou menos isso, é a postura firme. Você sabe o que você está fazendo, você se preparou para aquilo, você estudou, você fez uma imersão, então você está firme com aquelas informações que você colheu. Então é isso, é firmeza no olhar, é, firmeza nas perguntas, nas colocações. Não titubeie, que você vai deixar também o ambiente a seu favor. Trouxe aqui alguns exemplos. Eu começo até com o documentário do Vespas Mandarinas, não foi adiante. A gente começou a fazer um documentário sobre o rock brasileiro e entrevistei uma série de artistas, Lobão, Dinho Ouro Preto, presidentes de gravadoras no Rio, Marcelo Yuca. Tem uma entrevista inédita, inclusive, do Marcelo Yuca para esse projeto, e foi isso que eu fiz. Eu fiz uma imersão, assunto que eu domino. Mesmo assim, pesquisei o Lobão, pesquisei o Dinho, pesquisei o Lucas Silveira, que é do Fresno, pesquisei o presidente da Som Livre, o presidente da DEC Disc, o presidente da EMAI. Eu nem lembro direito com quem eu conversei, com letristas, com produtores e tudo. Todo mundo que eu entrevistei para esse documentário do Vespa Mandarina, eu já conhecia, até pelo trabalho da MTV, não sei o quê, mas mesmo assim, fiz pesquisa, preparei uma pauta, fiz uma imersão. Assim, eu fiz uma entrevista de 2 horas com o Lobão. Quando terminou a entrevista, ele falou: pô, mas já? Não, vamos marcar mais e tal. Ele estava gostando do papo. Então, isso é uma conquista muito importante para nós que trabalhamos off-camera, né? Ver que o artista gostou do que você fez, do que você preparou. Eu já dei o exemplo do Fúria da MTV, que era sempre, não teve nenhuma, não lembro de nenhuma entrevista, nem com artista nacional, nem com artista internacional, que tenha sido, que a pessoa tenha saído da entrevista, o artista tenha saído da entrevista achando ruim e tal. Não, pelo contrário. Inclusive, muitas vezes a gente entrevistava até os artistas internacionais, terminava a entrevista, o Gastão continuava ali conversando com eles, porque o papo era bom, sabe? As pessoas viam que o Gastão era um roqueiro, conhecia, tinha conhecimento geral de tudo, de toda a história, de todo o contexto, tudo. Então o papo se estendia, era tão agradável que ia embora, mesmo depois
depois da gravação. Cultura 50 anos. Eu entrevistei, acho que umas 25 pessoas para esse documentário. Foram cinco episódios. Foi uma série documental, porque não dava para fazer um documentário só sobre os 50 anos da cultura. Então, a gente fez 5 episódios, um para cada década. Eu entrevistei desde o pessoal da parte técnica, que começou na TV Cultura em 69, que eram alunos da ECA e foram aprender a fazer roteiro, foram aprender a mexer em câmera, a mexer no equipamento, o pessoal de operações, o pessoal da parte criativa, o pessoal da parte de produção. Entrevistei todo mundo, entrevistei grandes artistas, Sérgio Manberti, Antônio Fagundes, putz, todos grandes atores e grandes artistas que passaram pela cultura desde 1969 até hoje, né, artistas dos anos 80, enfim, veteranos que fazem novela, tudo. Eu preparei pauta para todos eles e, e foi bem agradável. Por exemplo, o Antônio Fagundes, que ele é um ator, ele é ultra profissional, tanto que você vê que tem essas histórias das peças dele, que você chegar 1 minuto atrasado, já era, você não entra. Tem muita gente que, inclusive, processa o Antônio Fagundes por causa disso, e ele ganha todos os processos, porque no convite está, você tem que chegar na hora. Para uma peça de teatro, você tem que chegar 10 minutos antes, até 15 minutos antes, para ficar lá. Então, como a gente, assim, a gente teve esse cuidado com, claro, com os, todas as pessoas que a gente entrevistou, veteranos da TV, os conselheiros, muita gente que já se foi, mas conselheiro entrevistei gente com 90 anos, com 88 anos. Então, assim, são perfis completamente diferentes, os quais eu me deparei nessas 25 entrevistas. Imagina, foi tudo certo do Antônio Fagundes, a gente deixou tudo pronto, ele chegou, conversei com ele sobre pauta, tal, ele achou legal, e no meio da entrevista, que ia ser 10 minutos, a entrevista foi de meia hora, porque ele gostou de relembrar de programas, ele gostou de informações que eu trouxe na pauta, então a entrevista ela se esticou naturalmente, até muito mais pelas respostas do Antônio Fagundes do que pela minha pauta. Mesma coisa aconteceu com a Jazz, conversei com um monte de gente, um monte de músico, foi muito, muito bacana, e o Skank Nando Reis, que eu já ilustrei com esse exemplo aqui, esse vídeo. Então, assim, para você ver, não é, como eu falei no começo do vídeo, não é só fazer uma pautinha rápida ali e sentar e falar: oi, boa noite, tá? Bom dia, boa tarde, tal. Liga a câmera, liga o gravador. Então, qual o bolo que você comeu hoje de manhã? Sabe? Não, tem toda uma história, todo o ambiente preparado, e, e essas entrevistas, elas sempre elaborar uma pauta e fazer a pesquisa, isso sempre traz mais conhecimento para a gente. Você vê, fiz programa do Skank, fiz documentário da Jazz, fiz documentário da TV Cultura, fiz documentário da Sally Selma agora, fiz documentário sobre, enfim, música, e fiz documentário de turismo, gastronômico. Então, tudo isso agrega, são informações que a gente carrega com a gente durante toda a nossa carreira. E então é sempre bom poder estudar, poder fazer essa imersão, preparar uma boa pauta e para poder conquistar o entrevistado e você conseguir, como eu falei, informações novas, informações às vezes mais completas. Tem uma história que, tem a história lá em 72, você não sei o quê. Às vezes aquela história não está completa, você consegue uma informação a mais, como eu já falei. Então, assim, a preparação para uma entrevista deve ser levada a sério. E é claro que às vezes acontece de você, um repórter, uma notícia factual, você tem que sair para a rua rápido, a entrevista é muito direcionada, você precisa só falar com o policial ou com o bombeiro daquele cabo que arrebentou, da ponte que caiu, sei lá.
Então, aí você vai já, ok, é factual, você vai pegar 3 perguntinhas, 2 perguntinhas, vai fazer, ele vai dar a resposta, e você vai montar aquela reportagem de 5 minutinhos, com uma fala dele de 30 segundos. Isso acontece também, de você não precisar fazer pauta, porque você vai fazer uma coisa muito específica, muito direcionada, que não precisa muito estudo. Mas esse documentário da série Cell, eu falei com o Sérgio Reis, falei com Meire Galvão, das Irmãs Galvão, falei com o Moacir Franco, eu fiquei muito nervoso, porque o Moacir Franco é um veterano da televisão, tem muita história, é um gigante, e foi uma das poucas vezes que eu fiquei muito nervoso, até porque ele é desses exemplos que eu dei, que ele já deu tanta entrevista, que ele já tem a resposta já pronta, elaborada tal. Então, para eu poder achar outros caminhos, para ele poder vir com outras palavras, com respostas diferentes, ou informações diferentes, e eu tive meia hora com ele, no máximo, 40 minutos, talvez. Só que eu tive o ambiente a meu favor, porque eu cheguei, a entrevista foi na casa dele, então ele já estava lá, a gente até foi preparando o set, ele já estava ali do lado, então fui conversando com ele tudo. Então isso foi bastante agradável falar com ele. E imagina, você vai entrevistar esses gigantes que já deram 8.000 entrevistas na vida, você tem que estar super preparado, não tem como. Mesmo que ele vai dar, mesmo que a pauta seja uma pauta sobre alguma coisa muito clichêzona, tal, já batida, tal, não tem problema. Se prepare e esteja pronto para qualquer coisa que possa acontecer. Então, esse foi meus toques a respeito de pauta em entrevista, o ambiente que deixa isso tudo, para deixar tudo isso mais tranquilo. E eu volto com um outro vídeo logo mais. Agradeço a companhia e tem outros assuntos interligados com pauta, com entrevista, que já em outros vídeos que eu já publiquei, escrita criativa, documentário, série documental, todos esses vídeos se ligam de alguma forma, se interligam de alguma forma. Então, mais uma vez, agradeço a companhia, espero ter ajudado com essas informações. Qualquer dúvida é só escrever nos comentários que eu ajudo, mas eu espero ter esclarecido, enfim, vindo com alguma informação que possa acrescentar aí nos seus estudos, na sua carreira. E até o próximo vídeo. Muito obrigado e um abraço.